A natureza é um grande sistema de mistérios e tecnologias próprias, enquanto seres humanos ainda têm problemas de comunicação entre si. O que você diria se soubesse que plantas e insetos possuem sua própria forma de conversar? É um sistema fascinante e revelador em áreas como o combate de pragas e pesticidas que vamos explicar no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Maria Carolina Blacioli Moraes é pesquisadora da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina. Eu que agradeço, Joyce, o convite, para a gente conversar aí sobre esse trabalho da crotalária com o milho. No campo há um diálogo constante, mas em uma linguagem que os humanos não ouviam, pelo menos até agora. Olha só, a pesquisa realmente, a ciência é maravilhosa. Pesquisadores descobriram que plantas e insetos conversam e apontam caminhos mais sustentáveis para o controle de pragas que vão muito além do inseticida. Carolina, que tipo de conversa acontece, por exemplo, entre o milho e a lagarta do cartucho que os pesquisadores identificaram aí? Bem, essa é uma conversa que ela já foi identificada há muitos anos, né? Nós já sabemos que as plantas e os insetos usam, conversam entre si, e é uma conversa que a gente fala que é uma conversa química, né? A gente olhar a planta, ela não se move, né? Ela fica ali quietinha, né? E não enxerga, então ela não fala. Como é que ela conversa e como é que ela entende o meio ambiente em volta dela? É através dessa conversa química, né, que nós falamos. A planta e os insetos, eles produzem compostos químicos que eles entendem e eles se comunicam através dessa conversa. E foi essa conversa que a gente identificou entre a planta de milho e a Spodoptera frugipeda, né, que é a lagarta do milho, que é uma das principais pragas do milho hoje aqui no Brasil e vários outros continentes, aí na África e na Ásia também, né? E por que as plantas de milho mais saudáveis podem acabar sendo mais atacadas pela praga? Eu acho que até é uma pergunta meio óbvia, né? Assim como nós queremos o que é melhor, acho que as pragas também procuram o que é mais bonito, o que é mais, tem mais qualidade. Mais ou menos por aí também, é uma questão ecológica, né? Uma questão às vezes até de competição, né? Além da questão de nutricional, que é uma planta mais saudável, vai ser mais nutritiva, ela também, por exemplo, ela procura, né, uma planta que não tenha já sido atacada por um outro herbívoro, um outro inseto, né, vamos dizer assim, né, que pode ser, por exemplo, né, o agricultor conhece talvez bem, né, da Alborus maídes, que é outra praga do milho, né, um percevejo e outras, mesmo a outra lagarta. Se essa planta já tivesse sido atacada, a Spodoptera, outro herbívoro, é capaz de perceber, e ele não vai. Por quê? Porque essa planta já não está mais nas condições saudáveis, né? Ela já foi atacada, ela já está com alguma deficiência, e além de tudo, ela pode ter competidores aí dentro, né? Que vão competir pelo alimento com ela e com os descendentes que ela vai colocar na planta. Então, pode ser também uma questão de competição, né? Se o outro herbívoro oviposita nessa planta e já coloca os descendentes deles ali, né, os ovinhos, e vai nascer lagartinhas ali. Aí o próximo herbívoro que vai vir, ele já percebe isso, antes mesmo de chegar, por causa dessa comunicação química que eu falei no início. E aí ele nem vai, ele vai preferir, ele vai escolher uma planta saudável e sem competidores. Ô Carolina, o que são compostos voláteis e qual a importância aí para a agricultura? Então, e toda essa comunicação, né, esses compostos que eu falei, são compostos voláteis, são moléculas pequenininhas, né, se a gente lembrar lá da escola, né, lá da quinta, sexta série do ensino médio, né, que a gente estudou os compostos orgânicos voláteis, são moléculas bem pequenas, é como se a gente, por exemplo, quando a gente rasga a planta, né, todo mundo acho que já foi ali e danificou uma planta, né, a gente sente aquele buquê que a gente fala, cheirinho de verde, né, aquilo ali são compostos voláteis que a planta está liberando. E quando a planta ela é mastigada, né, ou ela é sugada por um inseto, esse inseto ele provoca a liberação desses compostos. E esses compostos saem pelo ar, são, né, voando, vamos dizer assim, entre aspas, né, a gente pode imaginar, e é por isso que o herbívoro consegue identificar que ali já tem um competidor.
né, e ele vai atrás de outra planta. E esses compostos voláteis, né, que são moléculas bem pequenininhas, como se fosse um perfume da planta que ela libera, e daí esse perfume vai dizer para o inseto se a planta está saudável, se a planta está com herbívoro já antes, se ela está com alguma doença também, né? Ela pode ter algum patógeno, algum fungo, algum vírus, isso também muda o buquê de perfume, vamos dizer assim, da planta. Então, tem toda uma conversa. Então, e essas moléculas são voláteis, são pequenininhas, quer dizer, a gente consegue sentir o cheiro delas, né? Elas conseguem migrar pelo meio ambiente, pelo ar. Como foi possível, Carolina, identificar os compostos liberados pelas folhas do milho? Como que acontece esse trabalho? Provavelmente vocês observam, ou vocês colocam câmeras. Como que é feito esse processo? Então, a gente trabalha muito com o que o agricultor observa também, né? Óbvio, né? E a gente também vai ao campo, né? Nós temos uma equipe de campo aqui na Embrapa e também temos colaboradores aí das agências de técnicos agrícolas. Então, a gente observa o comportamento muito do inseto no campo. Aí a gente consegue perceber que o inseto ele escolhe a planta, tudo. Então, a gente já traz essa informação do campo para o laboratório, aqui para o nosso instituto de pesquisa. Aí aqui, né, a gente tem equipamentos específicos, né, de química e de estudos comportamentais que a gente consegue identificar esses voláteis. A gente tem as plantas, né, a gente trabalha com plantas pequenas, plantas grandes, em diferentes estágios fenológicos da planta, mas a gente consegue colocar essas plantas em câmeras dentro do laboratório e coletar esses voláteis que ela libera, né? E são quantidades muito pequenininhas mesmo, então a gente tem que ficar coletando esses voláteis, às vezes por 24 horas, 48 horas, para conseguir detectá-los. E a gente tem uma série de equipamentos químicos aqui que nós identificamos essas moléculas, e depois, para saber se essas moléculas têm um efeito sobre o inseto, a gente tem que fazer uma série de estudos biológicos, que a gente chama, né? Aí a gente também trabalha para ver se a mariposa, por exemplo, da Spodoptera, se a lagarta responde para esses voláteis ou não. Veja só como a Carolina colocou aqui, esse trabalho já vem do campo, né? Pela observação do produtor, ou seja, o homem do campo, aliado aos pesquisadores, é fundamental para essas descobertas. Muitas vezes o próprio produtor descobre, identifica e o pesquisador confirma. E qual é o papel do laboratório de semioquímicos da Embrapa nesse tipo de pesquisa? Vocês trabalham especificamente com o milho ou é porque nós estamos nesse assunto hoje, vocês abordam outras culturas também? Não, nós abordamos várias culturas e a gente vai muito com a demanda nós estamos na Embrapa, né? Então é muito a demanda do agricultor aqui, né? A gente trabalha com milho, arroz, soja, todos os problemas que a gente tem na agricultura hoje, bulbos maídos no milho, né? Pragas de pastagens. Então a gente trabalha com vários sistemas agrícolas, né? E o laboratório de semioquímicos, aliás, só por curiosidade, não sei se, né, semio significa sinal, químico é químico, né, então é sinal químico, né, é o significado da palavra semioquímico. Esse laboratório que eu trabalho, né, a gente trabalha principalmente com feromônio de insetos e os voláteis de planta, e a ideia é a gente usar essa conversa química entre a planta e o inseto, né, para usar isso como ferramenta e minimizar o uso, por exemplo, de inseticida no campo. Isso é possível. E porque a gente pode, por exemplo, usar essas moléculas em armadilhas, né, para atrair os insetos. A gente sabe que muitas dessas moléculas também que a planta libera, esses voláteis, né, atraem inimigo natural do herbívoro, né, como parasitoides, predadores, atua também na atração de polinizadores. Então, e o papel nosso, né, desse laboratório da Embrapa, ele é enorme, ele é o laboratório pioneiro, né, foi o primeiro laboratório que iniciou esses estudos no Brasil há muito tempo atrás, né, nos anos 80, e de lá para cá a gente vem produzindo e desenvolvendo várias ferramentas, né, para serem usadas no campo. Tanto ferramentas, às vezes, como esse trabalho, né? Na verdade, a gente tem uma planta que libera o composto. Você não precisa pegar e colocar o composto em si, né? A própria planta está liberando os compostos, né? A gente pode fazer a seleção da planta que libera os compostos. Que isso vai mudar com o genótipo da planta também, tá? E
Mas também podemos produzir os compostos sinteticamente e colocar no campo se a gente quiser e achar que é adequado. E é uma coisa muito interessante porque esses compostos já estão na natureza, né? E eles têm uma ação muito específica. Eles vão agir só sobre o organismo-alvo, né? E dificilmente eles vão ter efeito, ou não vai ter efeito danoso sobre polinizadores, sobre inimigos naturais. Então, é uma tecnologia muito interessante nesse sentido também. E ela está aí para trabalhar junto com outras tecnologias, ela nunca vai ser usada sozinha, né? A gente fala sempre do manejo integrado de pragas. Então, a ideia é usar os semioquímicos, usar o feromônio do inseto ou o volátil da planta, junto com outras tecnologias para a gente conseguir fazer o manejo e o controle de uma praga, por exemplo. O Brasil que pensa e presta e tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí, sem motivo, e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento feito, os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master, transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em duas causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, eu presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. Ô Caroline, o que muda no ambiente da lavoura quando a crotalária entra em cena? Explica para nós o que é isso. Então, nesse trabalho, na verdade, a gente queria entender o sistema, a gente queria entender por que a crotalária, essa prática de usar a crotalária com milho já é usada há bastante tempo, né? A própria Embrapa já tem vários outros trabalhos de outros grupos da Embrapa mostrando esse consórcio da crotalária com o milho, que tem ajuda, né, na qualidade do solo, na produção de biomassa, essas coisas. Então, o que nós queríamos era entender esse sistema. E existem trabalhos também que mostravam que quando você tinha o cultivo da crotalária junto com o milho, você tinha uma diminuição de algumas pragas, inclusive da Spodoptera frugiperda, que nós confirmamos depois. Isso acontece realmente. Então, ao cultivar a crotalária com milho, você tem esse manejo, né? Você consegue, provavelmente, fazer uma barreira física ali e disfarçar um pouco esses voláteis do milho, e a mariposa ela tem uma certa dificuldade de encontrar a planta principal hospedeira dela, né? Então, esse sistema é interessante por causa, além da parte, né, que a gente já sabia do consórcio do milho com a crotalária, também tem esse ponto interessante que você consegue fazer um manejo melhor da praga usando a crotalária. Mas é importantíssimo salientar que só deve trabalhar isso junto com técnicos agrícolas, né? O agricultor, ele precisa ter conhecimento de como usar esse consórcio, como fazer esse manejo extremamente importante. Depois tem que remover a crotalária, né? Não colher as duas plantas juntos. Tem uma série de procedimentos, né, que já estão
bem colocados aí pelo sistema agrícola de como usar a crotalária junto com o milho. Então, é importantíssimo salientar que isso precisa ser feito com acompanhamento técnico. Senão o que é para ser benéfico pode acabar prejudicando, né? Ô Caroline, essa junção aí do milho e crotalária pode ser adotada em qualquer região produtora? Teoricamente, sim. Não há problema, mas como eu disse, tem que ter um técnico junto, porque precisa escolher, né, a variedade crotalária correta, né? E você tem diferentes espécies de crotalária junceia, crotalária spectabilis, né? Em algumas são mais adequadas do que as outras, né? Então, e o milho também, né, tem diferentes variedades, então tudo isso vai depender de cada região, mas pode ser usado em qualquer região do país. Bom, e esse tipo de tecnologia, o objetivo aí é reduzir o uso de inseticidas de forma significativa, né? E, claro, melhorar a produção. Então, tanto por causa do uso da crotalária, né, da fertilização do solo, tudo, e também agora que a gente mostrou que ela consegue diminuir o dano da Spodoptera frugipera, né? E de outras pragas também. Quando nós fizemos os experimentos, até a diminuição de percevejos a gente observou, né? A gente tem problema do barriga verde no milho, e um pouquinho também o controle até do Dalbulus maides. Mas também a gente sabe que quando tem Spodoptera no campo, diminui a quantidade de Dalbulus maides no campo. E quando tem o Dalbulus, que é a cigarrinha do milho, né? Você tem menos Spodoptera. Eles competem, né, pela planta hospedeira. E essa tecnologia ela já está no campo sendo aplicada ou ainda em fase experimental? Ela já está no campo sendo aplicada, né? Vários agricultores, principalmente os pequenos e médios, eles utilizam a crotalária para o manejo ali, como consórcio do milho. Essa tecnologia já está no campo, já é usada há algum tempo. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O Brasil que pensa e presta aí tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí sem motivo e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento
os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em 2 causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado ao imposto de renda, eu presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. Agora, essa pesquisa, né, Carolina, ela mostra a importância de ouvir a natureza e produzir de forma sustentável. É a natureza sendo usada a favor da própria natureza, né? Isso, é o que nós fazemos aqui no Laboratório de Semioquímicos, a gente procura entender como é que, por exemplo, as plantas, elas têm defesas naturais, né? Elas mesmas produzem compostos e substâncias químicas que defendem contra insetos herbívoros, e a gente está atrás dessas moléculas para a gente poder usar elas como o que a gente chama de bioinseticidas, por exemplo, né? E são moléculas naturais, já estão produzidas, e o mais interessante é que a gente pode usar na mesma quantidade que a planta produz. Então, são quantidades bem pequenas, então a quantidade de insumo que a gente coloca no campo é menor, para proteger as plantas, e a gente pode usar a defesa delas, naturais, para poder protegê-las dos insetos. Se a gente parar para observar e for pensar, né, as plantas, elas são vitoriosas, poderíamos dizer assim. Elas têm vários herbívoros que querem comê-las, inclusive nós, que não somos herbívoros, mas carnívoros, mas comemos as plantas também, e elas estão aí, elas venceram essa batalha, é uma batalha das plantas com os insetos, né? E então elas têm defesa química, e a gente pode usar essas defesas para defendê-las, e diminuir, nós não vamos acabar com o uso do agrotóxico, né? Isso é muito difícil por causa das grandes extensões de cultura que nós temos no país, mas o que a gente pode fazer é diminuir um pouco a aplicação desses inseticidas químicos e aumentar o uso de métodos sustentáveis para proteger a planta e combinar essas duas coisas e daí ter uma agricultura mais sustentável, mais verde, vamos dizer assim, né, com menos inseticidas que são prejudiciais para alguns organismos, como polinizadores e inimigos naturais. A ideia é essa. Da Porteira para Dentro com o Frederico Dávila, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce, prazer estar com você aqui toda terça-feira, trazendo a realidade do produtor da Porteira para Dentro. De um lado os impostos caem, do outro aumentam. Energia solar era símbolo de economia e sustentabilidade, né, Frederico? Mas aí a retomada do imposto de importação sobre painéis solares com certeza vai impactar aí no bolso dos consumidores. O que muda realmente com essa retomada do imposto a partir desse ano? Exatamente aquilo que a gente se acostumou a ver durante esses 3 anos e meio do governo do PT. Aumento de imposto a cada 27 dias, um novo aumento de imposto. Nada diferente do que a gente podia esperar de um governo socialista que tem a taxação como objetivo de expropriar as riquezas da população e do setor produtivo como um todo. Então você está prejudicando não só a pessoa que quer instalar os painéis solares para fazer a geração de energia, mas também você está prejudicando o país, o consumidor como um todo, porque ele está deixando de investir numa energia limpa e deixar aí o ambiente todo melhor, não só pela questão da produção de energia, mas também por ter mais disponibilidade de energia na rede.
Inclusive essa retomada reacendeu debates, né, sobre a transição energética. O quanto a alta de imposto pode encarecer um sistema solar residencial para o consumidor comum. Pode ser um investimento que agora quem investiu lá atrás pode se arrepender, né? E Joyce, você falou aqui no começo, alguns impostos caem, outros sobem. Eu não sei qual que caiu, porque eu só vejo imposto subir aqui no Brasil. Se partir do governo Lula, Haddad e companhia, quem que imaginaria que o pior prefeito de São Paulo, do município de São Paulo, poderia ser um bom ministro da economia? Ele nem é formado em economia, ele é formado em direito e filosofia. Ele fez um curso avulso de economia e diz, ele inclusive tem aí entrevistas que ele diz que colava de um colega as questões de economia desse curso que ele fez. Então é óbvio que não vai dar certo, né, Joyce? Isso é uma típica de uma política de países socialistas que querem expropriar a riqueza da população. Então, você tinha, na época do presidente Bolsonaro, você tinha a tarifação zero para os painéis solares, justamente para estimular a produção de energia fotovoltaica, e hoje você tem os painéis solares com a tarifação de 35%. Aí você me pergunta, tem produção desses painéis do Brasil? Tem. Infelizmente, esses painéis produzidos no Brasil são excelentes, são eficientes, funcionam, mas o custo produtivo deles é muito mais alto, porque aqui tem energia cara, tem mão de obra cara por causa da legislação trabalhista, nós temos um custo logístico caro, nós temos um custo de combustíveis caro, nós temos um custo de impostos, né, do arcabouço de impostos fiscal e tributário altíssimo, que tira toda a competitividade da indústria nacional no que diz respeito aos preços daqueles equipamentos que vêm do exterior, principalmente da China. É um absurdo, né? A gente pagar mais caro pelo que é feito aqui. Agora, projetos já planejados ou em andamento, talvez serão adiados ou até cancelados, né? Com certeza. A gente já vê isso na ponta, né? Eu mesmo que investi na produção de energia solar, hoje, se eu fosse fazer o mesmo investimento, eu não o faria. Não porque não tem vantagem. Primeiro, pela situação que a gente se encontra hoje com a questão dos preços agrícolas. E segundo, que o equipamento hoje, as placas solares, tiveram um aumento substancial na aquisição e isso impacta diretamente no payback do projeto. Então provavelmente pode frear aí essa expansão de energia solar no Brasil. A gente vinha aí numa crescente, agora com impostos dessa forma. Não, e você veja o seguinte, quantas pessoas que não tinham energia em algum ponto da propriedade ou em lugares mais remotos que hoje têm por causa da energia solar. Quantas pessoas que pagavam 150, 200, 300 reais por mês de conta de luz que hoje não pagam nada porque colocaram a energia solar. E estão gerando energia para o país, né? Estão colocando essa energia na rede do Operador Nacional do Sistema. E você pega o governo que diz que é amigo do meio ambiente, botou a Marina Silva, que é um embuste no Ministério do Meio Ambiente, você faz todo um discurso pró-meio ambiente e na hora do vamos ver você justamente faz todo o programa que desestimula o investimento nesse tipo de geração energética. E sem falar que provavelmente vai aí afetar empregos, investimento no setor de energia limpa, as consequências virão. Exatamente. E você não só tem essa questão do custo maior, e o payback acaba ficando maior, né? Mas você também tem exatamente o que você falou. A pessoa desiste. E quando a pessoa desiste de fazer algum tipo de investimento, seja ele qual for, não só esse da questão dos painéis, né, Joyce? Você tem uma cadeia toda, né? Você tem o instalador, você tem o transportador, você tem o eletricista, você tem a loja de material que vende o cabeamento para você fazer o sistema, você tem a montadora dos painéis, você tem a montadora da chave inversora, você tem lá um ecossistema que trabalha com esse segmento, que bota isso para funcionar. E isso, quando você desiste do investimento, você fica só com a operação e manutenção daquilo que já existe. Infelizmente.
Frederico, uma excelente semana para você. Obrigado pelas informações. Obrigado, Joyce. Obrigado você que está toda terça-feira conosco, conhecendo da porteira para dentro. Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Gratidão a você que nos acompanha. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.